Quando o pai entrou na cozinha, viu o filho ajoelhado, segurando uma bolsa de gelo no rosto da empregada doméstica. Ela chorava, mas não era só pela dor física. Era por algo muito maior, algo que ninguém ali ainda tinha coragem de dizer. Naquele instante, o menino de 10 anos olhou nos olhos do pai e revelou um segredo que nem a própria mãe teve coragem de contar. E foi ali, naquela cozinha silenciosa, que uma maldição esquecida há décadas começou a despertar. O sol mal tinha iluminado os corredores da casa grande quando Eduardo Ferreira entrou na cozinha. Tudo o que queria era seu café preto, forte e silencioso antes da primeira reunião do dia. Mas naquele instante, o tempo pareceu congelar. Ali, no centro da cozinha, estava seu filho de 10 anos. Gabriel, em pé num banquinho, com o rosto concentrado e o olhar sério, ele segurava uma bolsa de gelo contra o rosto de Clara, a nova empregada doméstica. O lado esquerdo do rosto dela estava inchado, roxo. Era impossível fingir que aquilo não era grave. Eduardo parou na porta sem entender. Gabriel, o que está acontecendo aqui? Clara se mexeu, tentando se levantar, mas Gabriel não deixou, continuou firme, segurando o pano com delicadeza contra o rosto dela. Fica, Clara, tá tudo bem. Eu prometo que vai ficar tudo bem. O menino não olhou para o pai. Sua voz era calma, mas carregava algo mais, uma firmeza estranha para alguém da sua idade, como se estivesse protegendo algo ou alguém. Eduardo deu um passo à frente. Clara, quem fez isso com você? Ela abaixou os olhos, a boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas balançou a cabeça, como se quisesse negar o óbvio. Foi um acidente, Sr. Eduardo, nada demais. Mas então, Gabriel levantou o rosto. Seus olhos estavam marejados, mas havia um brilho diferente neles. Um brilho de alguém que carregava um peso grande demais para os ombros pequenos que tinha. Pai, ele começou hesitando. A Clara não pode contar o que aconteceu, mas eu sei. O silêncio que tomou a cozinha foi mais alto do que qualquer grito. Eduardo franziu a testa. Como assim você sabe? Gabriel desceu do banquinho cuidadosamente e ficou entre Clara e o pai como um escudo humano, pequeno, mas determinado. Porque eu estava lá. Eu vi tudo. Clara tentou falar, mas Gabriel segurou sua mão. E foi aí que Eduardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Filho, o que você viu? Gabriel mordeu o lábio inferior. Os olhos encheram de lágrimas, mas ele respirou fundo. Não posso contar. Ainda não. Mas se eu contar, talvez você fique bravo comigo também. Aquilo fez Eduardo recuar um passo. Por que eu ficaria bravo com você? Porque não é só sobre a Clara, ele sussurrou. É sobre o que acontece nessa casa quando você não está aqui. Clara apertou os olhos como se estivesse prestes a chorar. Eduardo, por outro lado, sentiu o estômago revirar. Ele tentou lembrar da noite anterior. Não havia nada de estranho. Ou será que havia? Sônia, a governanta, estava na casa há mais de uma década. Cuidava de Gabriel desde bebê. Ele sempre confiou nela. Mas agora, seu filho parecia com medo. E não era medo do castigo. Era medo de ser desacreditado. Gabriel, você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? O menino hesitou. Olhou para Clara, depois para o pai. Eu achava que sim. Foram essas palavras que mais doeram. Naquela manhã, Eduardo saiu da cozinha sem tomar café. Sem falar mais nada. Apenas saiu, mas antes de fechar a porta, olhou para trás. Clara ainda estava sentada. Gabriel continuava ao lado dela, com a bolsa de gelo nas mãos, como se fosse o adulto da cena, como se tivesse se tornado sozinho o único protetor de uma mulher ferida. E Eduardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, ele não fazia ideia do que estava acontecendo dentro da própria casa. Ao longo do dia, ele tentou se convencer de que era um mal-entendido, um exagero. Crianças têm imaginação fértil,
Funcionárias às vezes se envolvem demais, mas no fundo, algo estava errado. Algo grande. Gabriel mal falou com ele no jantar. Clara também se manteve distante, fazendo de tudo para não cruzar o olhar com o patrão. E no fim da noite, quando Eduardo passou pelo quarto do filho, ouviu um choro abafado vindo de dentro. Um choro que ele não ouvia há muito tempo. Quase entrou, quase, mas parou e recuou, porque ele sabia, se abrisse aquela porta, talvez precisasse encarar verdades que não estava pronto para ouvir. Na manhã seguinte, Eduardo acordou mais cedo do que o habitual. Não era o despertador que o chamava, mas algo mais incômodo. O peso no peito, aquela angústia sem nome, que só vem quando se pressente que algo está desmoronando, mesmo que por fora tudo pareça estar de pé. Ele desceu as escadas em silêncio, esperando encontrar Clara preparando o café, como sempre fazia desde que fora contratada. Mas a cozinha estava vazia, tudo limpo, tudo arrumado, frio demais, perfeito demais. Ele chamou por ela, mas quem apareceu foi Sônia, a governanta. A Clara pediu folga hoje. Ela disse com um sorriso discreto. Disse que não estava se sentindo bem. Achei melhor deixar ela descansar. Pediu folga. A quem? A mim, claro. Eduardo assentiu, mas algo dentro dele se revirou. Gabriel desceu logo depois, mas não disse bom dia. Apenas se sentou à mesa e ficou ali empurrando o pão no prato, como quem não tinha fome nem paz. Eduardo o observou com atenção. Aquilo não era só tristeza, era culpa misturada com medo e talvez até um pouco de raiva. Filho, sobre ontem ele começou. Eu falei a verdade. Gabriel cortou. Mas não importa. Claro que importa, disse Eduardo, tentando manter a calma. Só preciso entender melhor se você me disser. Gabriel levantou da mesa o prato intocado. Se eu te contar tudo, você vai mandar ela embora. Eduardo ficou sem resposta, porque no fundo ele não sabia. Clara não voltou naquele dia, nem no seguinte. No terceiro dia, Eduardo ligou pessoalmente. Ela atendeu, mas sua voz estava diferente, frágil, distante. Clara, você está bem? Estou, senhor. Só achei melhor me afastar um pouco. Por quê? Ela hesitou por longos segundos. Às vezes, ficar em silêncio é mais seguro. Aquilo soou como um grito abafado. Eduardo soube na hora. Alguém tinha feito ela calar. Foi a Sônia. Clara não respondeu, apenas desligou. Naquela noite, Eduardo abriu a garrafa de uísque que evitava há meses. Serviu um copo, mas nem conseguiu beber. A lembrança da cena. Gabriel com o pano nas mãos, Clara machucada, voltava como um pesadelo que insistia em acordá-lo. No dia seguinte, ele decidiu agir. Convocou Sônia para uma conversa em seu escritório. Quero que me diga com todas as palavras. Você agrediu Clara? Ela se chocou, ofendida como quem jamais ousaria. Senhor Eduardo, depois de todos esses anos, agressão. O que ela está dizendo? Ela não disse. Quem disse foi o Gabriel. A expressão dela mudou por um instante, um microsegundo. Depois, voltou à compostura. Senhor, Gabriel é uma criança solitária. Vive no mundo da imaginação. A Clara, com todo o respeito, é uma mulher de passado confuso. Não é a primeira vez que se envolve emocionalmente com crianças das casas onde trabalha. Eduardo congelou. Como assim? Emocionalmente. Ela gosta de se fazer de vítima, cativa as crianças, ganha a confiança delas e depois começa a espalhar mentiras. Foi assim na última casa onde trabalhou. Posso mostrar o relatório? Você investigou ela? Eu cuido da sua casa, senhor. Faço o que for necessário para protegê-la. As palavras eram corretas, o tom firme, mas havia algo errado ali. Demasiado certo, demasiado ensaiado. À noite, Gabriel entrou no escritório do pai pela primeira vez em meses. Pai, a Clara não vai mais voltar, né? Por que você acha isso? Porque é sempre assim. As pessoas boas vão embora, as ruins é que ficam. Eduardo olhou com atenção. O que você sabe que eu não sei, Gabriel?
O menino hesitou. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Pai, tem coisas que eu escuto, coisas que me fazem sentir medo. Que tipo de coisas? Coisas no meu quarto de noite, vozes baixas no corredor, portas abrindo devagar, alguém entrando quando eu tô quase dormindo. O coração de Eduardo parou por um segundo. Quem entra no seu quarto? Gabriel apenas baixou a cabeça. Eu tentei contar para Clara, e ela me disse para sempre falar a verdade, mesmo que ninguém acreditasse aí. Depois disso, ela ficou diferente, ficou com medo. Eduardo sentiu a respiração faltar. Aquele tipo de nó que começa no estômago e aperta o peito até o pensamento doer. Você acha que eu não acho, pai? Silêncio. Aquelas palavras ditas com tanta firmeza, por um menino de 10 anos, foram a coisa mais assustadora que Eduardo já ouviu. Naquela madrugada, Eduardo não dormiu. Passou horas andando pela casa, observando os corredores, testando portas. Em algum momento entrou no quarto do filho, sentou-se ao lado da cama, como não fazia desde que a esposa morreu. Gabriel estava acordado, de olhos abertos no escuro. Eu tô aqui, disse Eduardo, quase num sussurro, e não vou deixar mais ninguém te machucar. Gabriel virou lentamente o rosto. Promete? Prometo. Mas dentro dele, Eduardo sabia. Prometer não adiantava nada se ele não fosse forte o suficiente para enfrentar a verdade, por mais devastadora que fosse. Na manhã seguinte, Eduardo permaneceu sentado à cabeceira da cama do filho até o sol começar a surgir pelas frestas da janela. Ele não dormiu. Gabriel também não. Em silêncio, os dois ficaram ali, um pai, tentando resgatar um vínculo perdido, e um menino tentando confiar de novo em alguém que já falhou com ele tantas vezes. Quando Gabriel finalmente cochilou, Eduardo se levantou com cuidado, atravessou o corredor e entrou em seu escritório. Não ligou o computador, não abriu o celular, apenas sentou à mesa e ficou olhando para o vazio. As palavras do filho ecoavam como um sussurro constante na sua mente. Coisas no meu quarto, vozes baixas no corredor, alguém entrando quando eu tô quase dormindo. E o mais perturbador, eu não acho, pai. Ele sentia o chão desabar. À tarde, Eduardo foi pessoalmente até o endereço que Clara havia deixado em sua ficha, um bairro simples, longe dos muros altos e das ruas silenciosas onde ele vivia. Bateu na porta. Uma senhora de meia idade o atendeu. Era a mãe de Clara. Boa tarde. Desculpe vir sem avisar. Eu sou Eduardo Ferreira. Clara trabalha comigo. Trabalhava, né? A mulher corrigiu. Ela pediu demissão. Ela tá aqui? Tá sim. Só um minuto. A senhora desapareceu dentro da casa e voltou com Clara, que parecia ainda mais abatida. O inchaço no rosto havia diminuído, mas seus olhos estavam diferentes, como se tivessem perdido a fé. Senhor Eduardo, o que está fazendo aqui? Eu vim ouvir você de verdade. Clara hesitou por um momento, depois indicou uma cadeira na varanda. Sentaram-se. O Gabriel me contou coisas, ele disse direto. Coisas que me deixaram preocupado, muito preocupado. Ela olhou para ele e então para as mãos. A voz saiu baixa. Eu pedi para ele não contar. Não porque fosse mentira, mas porque eu sabia que ninguém acreditaria, nem mesmo o Senhor. Você acha que tem alguém entrando no quarto dele à noite? Ela fechou os olhos, respirou fundo. Eu não acho. Eu sei. Eduardo sentiu a garganta secar. Clara, por favor, me diz quem é. Ela mordeu o lábio inferior. As mãos tremiam. Gabriel acordou uma noite chorando. Eu fui ver o que era. Ele estava trêmulo, agarrado no travesseiro. Disse que alguém tinha sentado na cama, que tocou no rosto dele, que ficou sussurrando coisas. Eu perguntei quem era, e ele só disse: alguém que você não pode enfrentar. Eduardo arregalou os olhos. Ele disse isso? Disse mais de uma vez, e depois ficou em silêncio por dias. Ela fez uma pausa. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu tentei falar com a Sônia. Ela me mandou cuidar da minha vida. Disse que Gabriel
inventava histórias desde pequeno, mas eu vi o medo nos olhos dele. Senhor Eduardo, eu vi. E eu sei o que é isso, porque eu já fui uma criança com medo também. Essas últimas palavras tocaram Eduardo como um soco. A dor dela, o passado dela, tudo se conectava de uma forma que ele ainda não compreendia, mas que sentia ser real. Por que não me contou antes? Porque o senhor nunca olha, nunca ouve. Eu tentei, mas parecia que eu estava falando com uma parede. Ele não teve como argumentar. Estava ali nu, vazio, um homem que construiu impérios, mas que não conhecia o próprio filho. No mesmo dia, Eduardo retornou para casa e dispensou Sônia com licença remunerada por tempo indeterminado. Ele não deu explicações, apenas informou, sem rodeios. Ela não questionou, apenas sorriu e disse: "Se quiser brincar de acreditar em histórias de criança, fique à vontade." O tom era doce, mas carregado de malícia. Naquela noite, Gabriel jantou com o pai pela primeira vez na semana. Sentaram-se em silêncio, mas o clima era menos pesado, um pouco mais humano. "A Sônia vai voltar?" Gabriel perguntou de repente. "Não, por quê?" "Porque eu escolhi acreditar em você." Gabriel o encarou como se duvidasse das palavras, mas havia algo na voz do pai que era novo, um tom que ele não conhecia, vulnerabilidade. "Pai, você não vai me odiar, né? Se eu contar tudo." Eduardo sentiu o coração acelerar. "Nunca." Gabriel abaixou os olhos. "É que não aconteceu só uma vez." Silêncio. "E não era só comigo." Eduardo franziu a testa. "Como assim?" Gabriel parecia sufocar. A Clara ouviu coisas também. Às vezes, quando ela limpava o corredor à noite, ela ouvia vozes, tipo uma conversa, mas não era de ninguém da casa. "E vocês contaram isso para alguém?" "A gente tentou." A Clara falou com a Sônia. E depois disso, ela ficou com medo. Disse que a Sônia avisou que se a gente espalhasse histórias, ela ia fazer parecer que a culpa era nossa. Eduardo sentiu o sangue gelar. "Clara disse isso?" "Sim." "E o que mais ela ouviu?" Gabriel hesitou. "Uma vez, ela me disse que viu alguém saindo do seu quarto." "Pai." Eduardo arregalou os olhos. "Do meu quarto?" "Era de madrugada. Ela estava indo desligar a cafeteira e viu uma sombra saindo do seu quarto e indo para o meu. Mas quando chegou lá, já tinha sumido." O ambiente ficou pesado, denso, quase irrespirável. Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era mais só sobre uma agressão ou sobre uma governanta abusiva. Era sobre alguma coisa ou alguém que estava à espreita naquela casa, algo que cresceu no silêncio, algo que vivia nas sombras do que ninguém queria ver. Naquela madrugada, Eduardo instalou câmeras novas, mandou reforçar o sistema de segurança, verificou todas as trancas. Mas não era a casa que estava vulnerável, era ele, porque agora, pela primeira vez, ele sabia. O perigo nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro. Na manhã seguinte, Gabriel acordou, com o quarto iluminado por um feixe de sol, mas o menino não sorriu. O rosto estava pálido, os olhos fundos, como quem passou a noite inteira acordado, e passou. Eduardo, por outro lado, dormiu no sofá da sala com uma pasta de fotos antigas no colo. Passou boa parte da madrugada vasculhando lembranças, tentando entender em que ponto perdeu a sensibilidade para perceber o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Ele encontrou uma foto de Gabriel ainda bebê no colo de Mariana, sua falecida esposa. Ambos sorriam. Havia amor ali, um calor que ele não via há anos. Uma parte de si morreu junto com ela. Ele sabia, mas só agora percebia o quanto Gabriel também morreu um pouco naquele mesmo dia, sozinho, pequeno, sem entender por quê. Ao levantar, Eduardo encontrou o filho parado na varanda, olhando para o jardim. "Dormiu bem?" perguntou, com suavidade. Gabriel negou com a cabeça. "O que aconteceu?" O menino hesitou, depois falou como quem abre uma ferida. "Eu vi de novo." "Viu o quê?" "Aquela sombra no corredor. Só que desta vez
Ela estava parada na porta do meu quarto. Não entrou, ficou só me olhando. Você tem certeza? Eu fechei os olhos, pai. Mas senti. Senti que era a mesma presença, como um frio, um silêncio pesado, como se o ar ficasse mais denso. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Eduardo sentiu um arrepio. Era irracional. Era impossível, mas ainda assim era real. Ele respirou fundo. Isso pode ser sua mente, filho. Você passou por momentos difíceis. Pode ser o medo, fazendo parecer que Gabriel o interrompeu com uma firmeza incomum para alguém da sua idade. Pai, eu já imaginei coisas antes, mas isso não é imaginação. Silêncio. Se você não acredita em mim, tudo bem. Eu só queria avisar. Eduardo colocou a mão no ombro do filho, mas ele se afastou. Eu só acredito no que posso ver, pai. E você nunca viu nada, porque nunca olha. As palavras cortaram como navalha. Mais tarde, Clara apareceu. Contra todas as expectativas, ela havia aceitado o convite para conversar, mas chegou com os olhos baixos, o corpo tenso, e segurava algo embrulhado em um lenço. O que é isso? Eduardo perguntou, após recebê-la na sala. Um caderno do Gabriel. Ele me entregou e pediu para eu guardar. Disse que era para eu mostrar só quando o senhor estivesse pronto para ouvir. Eduardo pegou o caderno com cuidado. A capa era simples, infantil, com rabiscos de dragões, foguetes e monstros, mas por dentro estava cheio de desenhos escuros, quartos sombrios, pessoas sem rosto, corredores compridos, sinais nas paredes, sussurros escritos em letra tremida. Eu sei que você está aí. Você não me engana. Ela me protege. Clara observava a reação dele. Esse menino tem um mundo dentro dele que ninguém quis conhecer, disse com um nó na garganta. Ele me contou que começou a desenhar essas coisas depois que a Mariana morreu. Disse que às vezes ouvia a voz dela e às vezes outra voz. Eduardo engoliu em seco. Que outra voz? Ele dizia que era uma mulher, mas diferente, uma voz fria, que falava no escuro, que chamava por ele e pedia para abrir a porta do quarto. Sim, ele dizia que essa voz aparecia quando ele estava mais triste, que ela dizia coisas que pareciam consolo, mas que deixavam ele com mais medo. Eduardo estava pálido, nunca soube de nada disso. Nunca soube o que se passava dentro do próprio filho. E por que você nunca me contou isso? Eu tentei mais de uma vez, mas o senhor sempre dizia: depois a gente conversa. E nunca conversava. Aquilo o esmagou. Clara respirou fundo e continuou. Eu sei que o senhor não quer ouvir isso, mas eu preciso dizer. Não sei se é espiritual, emocional ou psicológico, mas é real. Não é invenção. E não vem só do Gabriel. Vem de tudo que ficou mal resolvido aqui dentro. Vem do silêncio, do luto, da raiva, da solidão. Eduardo passou a mão no rosto. Estava suando frio. Mariana, ela acreditava nessas coisas, em energia, em intuição. Eu achava bobagem. Talvez esteja na hora de começar a escutar o que antes parecia bobagem. Silêncio. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Instalou câmeras em todos os corredores, deixou as luzes acesas, sentou-se na sala com os monitores ligados, acompanhando cada canto da casa. Nada aconteceu. Até 3h42 da madrugada, a luz do corredor do quarto de Gabriel piscou. A câmera congelou por um segundo, depois voltou. E o que Eduardo viu o fez levantar da cadeira em um pulo, uma figura branca, indistinta, parada à porta do quarto do filho. Ele correu pelas escadas, mas quando chegou lá, não havia ninguém. Gabriel estava sentado na cama, acordado. Você viu, né? Eduardo não conseguiu responder. Apenas se aproximou e o abraçou. Um abraço silencioso, um pedido de perdão mudo e talvez um reconhecimento. Sim, ele viu pela primeira vez. Ele viu. No dia seguinte, Eduardo fez algo que não fazia há muito tempo. Parou todas as reuniões, cancelou compromissos e passou a tarde inteira com o filho. Eles jogaram, riram um pouco, mas o olhar de Gabriel
ainda estava distante, como quem sabe que algo ainda precisa ser dito. Pai, você não vai me mandar embora, né? Como assim, filho? A Sônia disse que um dia você ia me mandar para um colégio longe, porque não aguentava mais olhar para mim. Eduardo arregalou os olhos, surpreso e ferido. Gabriel, eu nunca diria isso. Nunca pensei isso. Por quê? Gabriel respirou fundo. Porque eu pareço com a mamãe, e isso te machuca, né? A dor que Eduardo sentiu naquele instante não tinha nome, porque era verdade. Tem coisas que a gente não consegue ver até que alguém muito pequeno nos mostre, e tem dores que a gente acha que está escondendo, mas que os filhos sentem mesmo assim. O jardim da casa parecia mais vivo desde que Gabriel e Eduardo haviam plantado os girassóis, mas naquela manhã o céu estava cinza. Eduardo havia passado a noite em claro outra vez. O que antes era só uma suspeita, agora tomava forma dentro dele. O passado que ele tentou ignorar estava vivo e machucava o próprio filho todos os dias. Gabriel estava mais calado do que o habitual. Nem mesmo os desenhos, que costumavam ser sua única forma de comunicação com o mundo, haviam aparecido naquela manhã. Eduardo não pressionou, não naquele momento, mas Clara apareceu e dessa vez não parecia mais disposta a guardar silêncio. Senhor Eduardo, eu preciso conversar com o senhor sozinha. Ele assentiu e a levou até o escritório. Clara sentou devagar, segurando algo nas mãos. Era um lenço dobrado. Dentro, um pequeno anel de prata gasto pelo tempo. Isso aqui era da minha mãe. Eu usava no pescoço, mas depois daquela noite tirei. Que noite? Clara respirou fundo. A noite em que fiquei com o olho roxo. Eduardo se endireitou na cadeira. Você disse que tinha escorregado. Eu menti. Para proteger o Gabriel. O silêncio caiu como uma avalanche. Ele te agrediu? Não de propósito. Ele estava em choque, confuso. Chorava no corredor sozinho de madrugada. Eu me aproximei por trás, coloquei a mão no ombro dele e ele gritou. Clara olhou nos olhos de Eduardo. Gritou como se tivesse visto um monstro. Me empurrou com força. Eu bati na parede. Eduardo se levantou, com a respiração descompassada. Meu Deus, ele achava que eu era ela, a sombra, aquela voz que ele ouve, a presença que o persegue desde que a mãe morreu. Clara parou por um segundo. A voz tremia. Eduardo, o Gabriel está doente, mas não do corpo, do coração, da alma. Eduardo recuou como se tivesse levado um soco no peito. Por que ele não me disse isso? Por que não me contou? Porque ele tem medo do que você vai pensar. Medo de você achar que ele é louco. Medo de você mandá-lo embora. Eduardo se sentou novamente, os olhos vidrados. Ele se lembrava de todas as vezes em que o filho tentava conversar e ele dizia: agora não. Todas as noites em que o menino chorava sozinho e ele nem percebia. Clara continuou: eu conheço esse tipo de medo. Eu cresci com ele. O que quer dizer? Digo que eu também ouvia vozes quando era pequena. Digo que as pessoas diziam que eu inventava, que era coisa da minha cabeça. E então começaram a me ignorar, a me apagar, e eu quase acreditei que era invisível. Eduardo levou a mão ao rosto. Sentia o peso de tudo que não fez. Clara então se levantou e estava prestes a sair, mas antes disse: ele ainda pode se curar, mas só se for escutado de verdade, sem julgamento, sem medo. E saiu. Naquela noite, Eduardo se sentou com Gabriel no quarto. Estavam sozinhos, sem monitores, sem câmeras, sem escudos. Filho, a Clara me contou o que aconteceu. Gabriel congelou. Me desculpa, eu não queria. Eu achei que era... Eu sei o que você achou. E eu não tô bravo, eu tô aqui. Gabriel começou a chorar, um choro engasgado preso há muito tempo. Eu juro que vi ela, pai. Eu vi a sombra. Eu ouvi a voz. Eduardo o abraçou. Eu acredito em você. Você acredita mesmo? Acredito, porque quando a gente sente medo, ele não precisa ser real para ser verdade. Gabriel chorava nos braços do pai, como uma criança que finalmente encontra um lugar seguro. Você não vai me mandar embora, né?
Nunca, nunca, filho. Eduardo percebeu que naquele momento a cura não vinha de respostas, vinha da presença, do abraço, de estar ali por inteiro. Nos dias seguintes, Gabriel começou a desenhar de novo, mas os tons escuros foram dando lugar a cores suaves, tons pastéis, céus abertos. Porém, em uma das folhas, Eduardo encontrou algo diferente. Era o desenho de uma mulher de vestido branco, de costas, no fim de um corredor escuro, e ao lado, a sombra de um menino olhando para ela. Embaixo, escrito com letra tremida, ela disse que ainda vai voltar. 2 semanas depois, a casa parecia respirar diferente. As luzes estavam menos pesadas, os corredores menos gelados, e Gabriel sorria com mais frequência. Ele e Eduardo desenvolveram uma rotina juntos: jogos, desenhos, conversas ao pôr do sol. Clara continuava ali, atenta, presente, mas com certa distância discreta. Ela sabia que havia algo maior acontecendo naquela casa, algo que ainda não tinha se revelado por completo. Foi numa tarde de sábado que Gabriel encontrou no sótão uma caixa com o nome da mãe escrito à mão: Mariana, pessoal. Ele desceu correndo. Pai, olha o que eu achei. Eduardo segurou a caixa com cuidado. Era de madeira antiga, trancada com um fecho de ferro. Ele hesitou por um instante, depois abriu. Dentro havia diários de Mariana, fotos antigas, cartas e um envelope lacrado com cera. Eduardo segurou o envelope por alguns segundos. Estava escrito: Se algo me acontecer, não abra sozinho. Ele olhou para Gabriel. O menino encarava o envelope com um misto de medo e curiosidade. A gente não vai abrir. Eduardo guardou o envelope de volta na caixa. Ainda não, mas eu acho que a sua mãe deixou pistas. E talvez a gente precise entender melhor o que ela estava passando antes de tudo acontecer. Naquela noite, Eduardo começou a ler o diário. As primeiras páginas eram leves: viagens, maternidade, receios e alegrias. Mas conforme avançava, os relatos ficavam mais intensos. Mariana descrevia noites insones, sensações estranhas na casa, um frio que surgia do nada e, principalmente, sonhos com o quarto de Gabriel. Sonhei que entrei no quarto e vi uma mulher sentada ao lado da cama dele. Ela me olhou e sorriu, mas não era um sorriso doce. Era o tipo de sorriso que se vê antes de um pesadelo começar. Acordei suando, fui até o quarto. Ele dormia normalmente, mas a janela estava entreaberta. Eu tenho certeza de que a fechei antes de deitar. Eduardo parou de ler. Sentia um aperto no peito. Mariana nunca lhe contou nada disso. Ele imaginava que eram delírios de estresse, talvez depressão pós-parto tardia, mas agora parecia muito mais do que isso. Na mesma noite, Clara acordou com um grito. Gabriel estava em pé no quarto, os olhos abertos, mas ele não estava ali. Era sonambulismo. Clara conhecia bem, mas nunca havia visto uma criança falar durante esse estado. Ela vai voltar, disse Gabriel, encarando o espelho. Clara se aproximou com cuidado. Quem vai voltar, Gabriel? Ele virou lentamente o rosto para ela, mas os olhos continuavam distantes. A mulher branca, que mora no quarto do meu pai. Clara sentiu a espinha gelar. Que mulher? Aquela que falou com a mamãe. A que veio ela sair naquela noite. Gabriel então caiu no chão como se desmaiado. Na manhã seguinte, Clara contou tudo a Eduardo. Ele falou da mulher de branco de novo. Eduardo segurava a xícara de café, mas nem percebeu que a mão tremia. E disse que ela mora no meu quarto. Disse que ela falou com a Mariana antes dela sair de casa no dia em que morreu. Eduardo ficou em silêncio. Clara se aproximou da caixa de recordações e puxou uma das fotos antigas. Nela, Mariana, ainda jovem em um colégio interno. Atrás da imagem algo estava escrito: Colégio Santa Luzia, onde tudo começou. O senhor já ouviu falar desse colégio? Eduardo balançou a cabeça. Mariana não falava muito do passado dela. Dizia que não queria lembrar. Eu achava que era só
Trauma de adolescência. Clara franziu a testa. Eu conheço esse nome. Já trabalhei para uma senhora que estudou lá. Ela dizia que o colégio tinha fama de assombrado. Eduardo soltou um suspiro. Isso tá ficando doentio demais ou verdadeiro demais para ser ignorado? Respondeu Clara firme. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eduardo finalmente teve coragem de abrir o envelope lacrado. Dentro, uma única folha escrita à mão, reconhecidamente por Mariana. Se você está lendo isso, é porque algo ruim aconteceu. E se eu estiver certa, não foi um acidente. Desde que Gabriel nasceu, eu sinto que algo nos observa, algo antigo que não quer o bem dele. Eu tentei fugir disso, tentei fingir, mas agora entendo que não posso proteger nosso filho sozinha. Se um dia ele falar de vozes, de presenças ou de uma mulher de branco, por favor, acredite nele, porque eu também a vi. Eduardo sentiu as pernas falharem. Sentou-se no chão, ainda com a carta nas mãos. Mariana havia previsto tudo. No fim da tarde, Gabriel apareceu na porta do escritório com algo nas mãos. Pai, desenhei ela de novo. Era a mesma mulher, vestido branco, sem rosto, mãos longas, mas desta vez ela estava deitada na cama de Eduardo. E o detalhe que mais assustou o pai: na parede do desenho havia um símbolo, um círculo com 3 pontos no centro, o mesmo símbolo que aparecia em uma das capas do diário de Mariana. Eduardo sabia que não podia mais adiar. O que quer que estivesse acontecendo tinha raízes no passado de Mariana e agora estava crescendo dentro do próprio filho. Depois de ler a carta, Eduardo permaneceu horas sentado no chão do escritório. A casa estava silenciosa, como se também estivesse lendo. A mulher de branco era real, ao menos para Mariana, e agora também para Gabriel. O símbolo no desenho, o círculo com 3 pontos, agora estava gravado também na memória de Eduardo. Ele se lembrava de já ter visto aquilo antes, não apenas no diário de Mariana, mas numa foto antiga do casamento, onde Mariana usava um colar discreto com aquele mesmo símbolo, como ele nunca notou. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu não ir à empresa. Clara preparava o café quando ele apareceu na cozinha determinado. Preciso que me ajude a encontrar esse lugar. Ele colocou a foto na mesa. Colégio Santa Luzia, onde tudo começou. Clara reconheceu na hora. Fica a 4 horas daqui, numa cidade pequena no interior. Eu posso dirigir. Vamos amanhã. Ela hesitou. E o Gabriel? Ele vem com a gente. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Gabriel dormia tranquilamente, sem murmúrios, sem suor frio. Mas às 3h15 da madrugada, ele se sentou na cama, olhos abertos. Eduardo, que havia instalado uma câmera no quarto do filho, assistia tudo ao vivo. Gabriel olhou direto para a câmera e sussurrou: Ela sabe que você vai até lá. Ela não quer que você descubra o que a mamãe fez. A imagem então começou a falhar. A tela escureceu. Eduardo correu até o quarto. Quando abriu a porta, Gabriel estava deitado novamente, dormindo, mas havia algo na escrivaninha que não estava ali antes. Um bilhete escrito à mão. Vocês acham que estão prontos, mas há verdades que enterram. Se cavarem demais, vão afundar junto. Não era a letra de Mariana, não era a de Gabriel, era outra. Na manhã seguinte, os 3 estavam na estrada. Gabriel dormia no banco de trás, com Clara ao lado. Eduardo dirigia em silêncio. A estrada era longa, mas a ansiedade deixava o trajeto mais curto. 4 horas depois, chegaram à entrada do antigo Colégio Santa Luzia, agora abandonado, tomado por mato e silêncios, portões enferrujados, janelas quebradas, paredes que pareciam esconder segredos. Clara apertou o braço de Eduardo. Eu já me arrependi. Ele não respondeu. Desceu do carro. Gabriel o seguiu calado. No interior do prédio, o cheiro de mofo se misturava ao de madeira velha. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos passos e da madeira rangendo sob os pés.
Em uma das salas, Eduardo encontrou o que parecia ser um antigo arquivo, caixas, fichas de papel, cadernos de presença, prontuários e ali, no meio da poeira, uma pasta com o nome dela. Mariana Lopes Ferreira, turma 1998, ele abriu. Entre as páginas havia anotações da escola, boletins e uma advertência. A Mariana relata episódios de alucinações e pânico noturno, alega ver mulher com vestes brancas dentro do dormitório, solicitado acompanhamento psiquiátrico. Pais recusaram. Eduardo respirou fundo. Estava tudo ali. O que ela escondeu? O que ela enfrentou? Gabriel puxou uma foto dobrada do fundo da pasta. Era uma foto de grupo com as alunas da turma. E no verso, escrito à mão, ela escolhe as mais solitárias. Clara olhou para a foto e gelou. Eduardo, olha essa menina aqui. Ela apontava para uma jovem no canto da foto. Cabelos longos, olhos fundos. Essa é a mulher da minha infância. Como assim? Eu te falei que eu também ouvia vozes. Essa menina estudava comigo. Ficava isolada, desenhava símbolos o tempo todo. Diziam que ela era estranha. Um dia, ela desapareceu. Gabriel se aproximou. Eu sonhei com ela. Os dois o olharam. Ela dizia que ia me ensinar a nunca mais sentir saudade. Mas depois, ela ficava brava quando eu lembrava da mamãe. Eduardo passou a mão no rosto. As peças começavam a se encaixar. De volta a casa, Eduardo passou a madrugada cruzando informações. Pesquisou artigos antigos, registros da escola, casos de desaparecimento e encontrou algo que arrepiou até os ossos. Desaparecimento de aluna de colégio interno em 1998, ainda sem solução. Segundo relatos, a jovem Isadora Cortez apresentava distúrbios emocionais e havia sido isolada por comportamentos incomuns. Boatos entre alunas apontavam que ela havia invocado uma entidade para lidar com a solidão. Nunca foi encontrada. O nome da desaparecida, Isadora Cortez. Eduardo voltou à foto. Sim, era ela, a mesma garota do canto, a mesma descrita por Gabriel nos desenhos. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com febre. Estava fraco, pálido, sem forças. Clara ficou com ele enquanto Eduardo descia ao escritório. Ao chegar, encontrou mais um desenho sobre sua mesa. Não estava ali antes. Era Mariana, ao lado de Gabriel, ambos de mãos dadas, mas atrás deles, a figura da mulher de branco, agora com rosto, e nos olhos dela, o mesmo símbolo, o círculo com 3 pontos. Eduardo sabia que não podia mais negar. A mulher de branco, Isadora, não era apenas um fantasma emocional. Ela era uma história interrompida que agora usava Gabriel como palco para continuar o que começou. Gabriel passou o dia inteiro deitado, febril. Clara trocava as compressas. Eduardo lia em silêncio ao lado dele. O menino não dizia uma palavra, mas algo parecia errado. Havia uma rigidez no seu corpo. Os olhos não piscavam normalmente e, em alguns momentos, ele murmurava palavras que não combinavam com a sua voz infantil. Clara percebeu isso primeiro. Eduardo! Ele está falando coisas sozinho, mas não parece ele. Eduardo se aproximou e segurou a mão do filho. Gabriel, você me escuta? Nada. Até que os olhos de Gabriel se abriram lentamente e ele sussurrou. Você demorou demais. Ela não queria que fosse assim, mas você a obrigou. Eduardo recuou. O que você está dizendo? Gabriel encarou o pai, mas o olhar não era o dele. Ela tentou avisar, mas você só acreditou quando viu o sangue. Agora é tarde. Agora ela já me deixou entrar. Gabriel então fechou os olhos. Suas mãos tremiam. O corpo suava frio. Clara segurou o choro. Eduardo estava sem reação. Mais tarde naquela noite, Clara sonhou. Ela estava em um corredor branco, frio, infinito. Gabriel estava ao fundo, sentado no chão, chorando, mas quando ela corria até ele, era como se o chão se esticasse. Quanto mais ela corria, mais longe ele parecia. Uma mulher surgiu então, vestido branco, cabelos escorridos, pés descalços, parou diante dela.
e, com uma voz sem som, apenas movendo os lábios, disse: "Você é igual a mim." Clara acordou gritando. Na manhã seguinte, Gabriel desapareceu. A casa inteira foi revistada, portas trancadas, câmeras desligadas, nenhuma gravação, nenhuma imagem. Eduardo estava em pânico, Clara, trêmula, até que ouviram o som de algo se arrastando vindo do antigo quarto de Mariana. Ninguém usava aquele quarto desde sua morte. Eles correram até lá. A porta estava entreaberta e no centro do quarto, Gabriel estava de pé, imóvel, encarando o espelho antigo da penteadeira. "Gabriel!" gritou Eduardo correndo até ele. Mas ao tocá-lo, o menino se virou com um sorrisinho pálido e falou com uma voz firme, rouca, que não parecia humana. "Você voltou para onde tudo começou. É aqui que ela morreu por dentro. É aqui que eu nasci!" Clara gritou. Eduardo recuou. O espelho tremeu. A moldura antiga caiu no chão, quebrando com um estrondo. Gabriel caiu junto, desmaiado. Depois disso, Eduardo tomou uma decisão. Foi até a caixa com os documentos do colégio e procurou por um nome específico: Madre Cecília, a diretora da instituição, nos anos em que Mariana estudou. Com alguma dificuldade, localizou o convento onde ela se refugiou após o fechamento da escola. Viajaram até lá, sem Gabriel, que ficou sob os cuidados de uma enfermeira, ainda em estado de torpor. O convento era isolado, muros altos, cruzes de pedra e um silêncio que pressionava o peito. Foram recebidos por uma freira mais jovem. A madre não costuma receber visitas, disse com rigidez, ainda mais sobre o que veio procurar. Eduardo mostrou a foto da aluna desaparecida, Isadora Cortês, e a de Mariana, mais jovem. "Por favor, uma delas foi minha esposa, a outra está dentro do meu filho." A freira hesitou, depois fez sinal para segui-los. Madre Cecília era uma mulher idosa, de aparência frágil, mas com olhos ainda vivos. Ao ver as fotos, ela as reconheceu de imediato. Mariana e Isadora. Ela fechou os olhos. "Então é verdade." O ciclo recomeçou. Clara se adiantou. "O que a senhora sabe sobre elas?" Madre Cecília demorou, mas começou a contar. Isadora era especial, mas sofria. Vivia isolada, rejeitada pelas outras meninas. Um dia, ela encontrou um antigo livro escondido na capela. Um manuscrito velho. Falava de rituais de aceitação e invocação de companhia eterna. Ela acreditava que, ao realizar o ritual, nunca mais estaria sozinha. Mas algo deu errado. Ela desapareceu dias depois, e logo depois Mariana começou a relatar sonhos estranhos, vozes e uma presença. Pedia ajuda aos pais. Eles se recusaram e Mariana foi levada embora. Mas antes de ir, ela disse: "Eu sou a próxima." Silêncio. "A próxima o quê?" Eduardo perguntou. A madre respondeu com os olhos cheios de medo: "A próxima casa." Ao sair do convento, Eduardo parou o carro na estrada. Estava tonto. Então, Mariana carregou essa presença a vida inteira? "Não," respondeu Clara. Mariana lutou contra ela, mas agora Gabriel é a casa. Chegando em casa, Clara entrou no quarto do menino. Estava vazio, mas sobre a cama, um novo desenho. Desta vez, era a casa inteira, vazia, e no centro, Gabriel com os olhos completamente pretos. Escrito ao lado, com letras rabiscadas: "Ela já está em mim." O tempo de avisos acabou. Agora era a hora de escolher. Encarar o que Mariana tentou esconder ou perder Gabriel para sempre. O menino dormia, mas não estava em paz. O corpo se contorcia, como se lutasse contra algo invisível. Clara sentava ao lado da cama, fazendo carinho em seus cabelos, murmurando orações que nem sabia se acreditava mais. Eduardo entrou no quarto e, com a voz cansada, mas decidida, disse: "Vamos fazer isso?" Clara o encarou. "Fazer o quê?" "Vamos trazer a verdade à tona toda, sem atalhos, sem medo. Você falou uma vez que a dor precisa ser escutada. Eu quero escutar agora.
Nem que doa tudo. Clara sentiu um arrepio. Ela sabia que isso teria um preço. Naquela tarde, os dois prepararam a casa, trancaram portas, cobriram os espelhos, acenderam velas. Clara trouxe um pequeno caderno, onde havia anotado os símbolos que lembrava da infância, inclusive o símbolo com o círculo e os 3 pontos. Eu também vi isso quando era criança, disse. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas agora acho que era uma porta. Uma porta que a gente nunca deveria ter aberto, mas que também não dá mais para fechar. Gabriel foi colocado no centro da sala, sobre uma manta branca. Dormia, mas sua pele estava fria demais para um corpo em repouso, e seu rosto, por vezes, sorria de um jeito que não era dele. Eduardo se ajoelhou e segurou sua mão. Do outro lado, Clara respirava fundo, tentando se lembrar das palavras, das imagens, de tudo o que já havia enterrado da própria infância. Foi ela quem começou. Se você está aqui, fale através da verdade. Se você busca ser ouvida, que seja com luz, não com medo. As velas oscilaram. Uma delas se apagou. Eduardo manteve os olhos fixos no filho. Eu sou o pai dele. Mas falhei. Ignorei. Fugi. Silenciei. Mas agora eu estou aqui escutando, sentindo e dizendo: basta. Você não vai levar meu filho por causa dos meus pecados. Se quiser alguém, fale comigo, não com ele. Gabriel, ainda de olhos fechados, moveu os lábios. Mas ele me chamou primeiro. Silêncio. Clara se levantou de súbito, pegou um dos diários de Mariana e folheou freneticamente. Aqui, olha isso. Eduardo leu. Aos 4 anos, Gabriel começou a dizer que conversava com uma mulher invisível. Eu achei que fosse imaginação, mas ela me visitou à noite, disse: seu filho me pertence. Você abriu a porta quando tentou fugir do que viveu. Clara largou o diário no chão. A Mariana era a ponte. Mas foi você quem construiu a casa, Eduardo. Ele não entendeu de imediato. Como assim? Você acha que fugiu da dor ficando em silêncio, mas o silêncio se transforma em lar para o que é invisível. Gabriel não herdou só os traumas da mãe, herdou a ausência do pai. De repente, todas as velas se apagaram. A sala mergulhou em uma escuridão espessa. Gabriel se sentou sozinho, os olhos ainda fechados, e começou a falar com a voz de Mariana. Você achou que me esqueceu, Eduardo, mas eu sempre estive aqui na gaveta trancada, no quarto fechado, nas palavras que você nunca disse ao nosso filho. A mulher de branco é só um espelho. Ela mostra aquilo que a gente tenta esconder, e agora ela está mostrando tudo a ele. As janelas se abriram com um estrondo, as cortinas balançaram como se sopradas por um furacão. Gabriel abriu os olhos, mas eles não tinham mais cor. Eduardo chorava ajoelhado. Filho, me perdoa. Eu fui fraco, fui covarde. Eu perdi sua mãe, e ao invés de lutar por você, eu me escondi. Eu transformei essa casa em um túmulo. Gabriel se aproximou lentamente, encarando o pai, e por um instante sorriu com ternura. Mas logo o sorriso escorregou, e uma voz fria emergiu de dentro dele. Ela me deu passagem, você me deu espaço, agora ele é meu. Clara, então, gritou: não! E correu até Gabriel, abraçando-o com força. Ela começou a cantar uma canção, uma melodia antiga da infância, uma música que sua avó cantava quando o mundo parecia perigoso. Dorme, menino, que a noite já vai, fecha os olhinhos, que o mal não te trai. Se o medo vier, a luz vai chegar. Dorme, menino, no colo do mar. Gabriel começou a tremer, chorou e então desmaiou. No silêncio que se seguiu, as velas reacenderam sozinhas e pela primeira vez a casa ficou quieta. Mas Clara estava em choque. Ela caiu sentada no chão e disse com a voz trêmula: a música. Eu nunca ensinei essa música para ninguém. Eduardo a olhou confuso. Era a canção da minha avó, a mesma que eu ouvia nos meus sonhos de criança, a mesma que a menina de branco cantava antes de aparecer no pé da minha cama. Eduardo se aproximou.
Clara, quem era sua avó? Ela tremia. Eu não lembro o nome completo, só que ela estudou em um colégio interno chamado Santa Luzia. O ciclo era maior do que imaginavam. Não era apenas Mariana, nem apenas Isadora. A sombra vinha de muito antes e Clara também fazia parte da casa. O silêncio da casa durou apenas até o nascer do sol. Gabriel dormia profundamente. Eduardo vigiava sentado ao lado da cama, como se temesse que o menino desaparecesse caso ele piscasse os olhos. Clara andava de um lado para o outro, inquieta. Havia algo dentro dela se agitando, uma memória que batia à porta, mas ela ainda não tinha coragem de abrir. Você disse que sua avó estudou em Santa Luzia, Eduardo lembrou. Isso não pode ser coincidência. Clara sentiu, mas o olhar estava distante. Minha avó se chamava Cecília Cortês. Foi criada em convento. Sempre dizia que nossa família carregava uma cruz invisível. Ela tinha pavor de espelhos. Dizia que o mal não entra pela porta, mas pelo reflexo. Eduardo se levantou gelado. Cortês. O sobrenome de Isadora era Cortês. Clara parou. A respiração falhou. Você acha que vocês são da mesma linhagem? Que a Isadora e sua avó podem ser irmãs ou primas? Que essa coisa, essa mulher, tem se passado de geração em geração e agora chegou no Gabriel? Clara levou as mãos à cabeça. Eu vim para essa casa achando que era só um emprego, mas agora parece que sempre estive vindo, como se o destino tivesse me colocado exatamente aqui no momento exato. Eles passaram o dia investigando os arquivos da escola e os registros antigos da cidade. E foi em um cartório velho que Eduardo encontrou o que precisava: certidão de nascimento. Isadora Cecília Cortês. Filiação: Cecília Maria Cortês. Eduardo olhou para Clara. A madre, sua avó, era a mãe da menina desaparecida. Clara caiu sentada. Isso não faz sentido. Minha avó dizia que nunca teve filhos. Ela usava véu, se dizia consagrada. Mas talvez, a vergonha tenha feito ela esconder. Eduardo se sentou ao lado dela. Clara, essa entidade, essa coisa que está aqui, ela se alimenta de dor não dita, de verdades escondidas, de silêncios. Naquela noite, Clara sentou ao lado de Gabriel. Ele ainda dormia, mas o rosto parecia mais calmo. Ela sussurrou: Me perdoa por ter demorado tanto para entender, por não lembrar antes, por não saber que o meu sangue também era sua prisão. Gabriel abriu os olhos e, pela primeira vez em dias, ele sorriu com doçura. Oi, Clara. Oi, meu amor. Ela tá brava agora. Clara engoliu seco. Por quê? Porque você lembrou. Ele se sentou. Ela disse que se você lembrasse, ia doer de novo. Clara o abraçou. Eu não me importo. Pode doer, mas você não vai passar por isso sozinho. Gabriel tremia, chorava. Eu tentei lutar, né? Mas ela me mostrava coisas que só minha mãe sabia. Como ela chorava no banheiro, como ela deixava uma música tocando na sala para fingir que estava tudo bem. Como ela quase me deixou no berço uma vez e quase pulou da sacada. Eduardo, que ouvia da porta, caiu de joelhos. Meu Deus! Mais tarde, naquela noite, Clara sonhou de novo, mas dessa vez ela sabia que não era só sonho. Estava em um campo. Ao longe, uma menina de vestido branco corria. Clara correu atrás e, quando finalmente a alcançou, a garota virou-se. Era Isadora. O rosto era idêntico à foto. Jovem, frágil, mas os olhos vazios. Você demorou para me lembrar. Eu fiquei sozinha há muito tempo, mas agora não estou mais. O que você quer? Você sabe. Você sentiu também a dor de não ser ouvida, de gritar e ninguém escutar, de carregar um segredo tão grande que o corpo fica pequeno demais. Clara sentia o chão sumir. Você é minha herdeira, e agora ele é um novo corpo. Você não vai levá-lo, então me dá o seu. Clara acordou com um grito abafado. Estava encharcada de suor e, diante da cama, o espelho do quarto rachou sozinho. Ela correu até Eduardo, que já estava acordado. Ela quer me usar como troca.
Como assim? Eu sou a ponte. O sangue dela corre em mim e ela sabe que eu posso aguentar mais do que o Gabriel. Eduardo a olhou com pavor. Você está dizendo que se eu aceitar, talvez ela o deixe em paz. Eduardo balançava a cabeça desesperado. Não, isso não pode ser a única saída. Mas talvez seja. Na manhã seguinte, Gabriel parecia melhor. Brincava no jardim com um pequeno carrinho de madeira, mas seus olhos ainda carregavam algo estranho, um resquício de alguém que não era ele. Eduardo e Clara observaram de longe. O que a gente faz agora? Ele perguntou. A gente fecha a casa, disse Clara. A casa que a Mariana deixou aberta. Eduardo franziu a testa. Não entendi. Essa mulher, essa entidade, não é uma pessoa. Ela é um espaço, um buraco que se abre entre o silêncio, a culpa e o abandono. E Mariana, sem querer, abriu essa porta quando fugiu do passado. Eu deixei essa porta aberta quando neguei minha história e você quando abandonou sua dor. Ela virou para ele. A única forma de expulsá-la é trazendo a verdade inteira à luz, sem medo, sem vergonha, sem silêncio. Naquela noite, os três se sentaram na sala, uma única vela acesa. Clara com as cartas da avó, Eduardo com os desenhos de Gabriel, Gabriel com o diário da mãe e, um a um, começaram a ler em voz alta suas verdades. Clara leu o bilhete da avó, dizendo que o mal sempre se disfarça de proteção. Eduardo leu uma carta escrita para Mariana, que nunca teve coragem de enviar, pedindo perdão. Gabriel contou que ouvia a mulher desde os 4 anos, mas nunca contou, porque achava que se o pai descobrisse, ia ficar ainda mais triste. A casa tremeu. O espelho do corredor se estilhaçou. A porta da sala se abriu sozinha, mas eles continuaram lendo. Ela grita, mas a gente lê. Ela ameaça, mas a gente fala. Ela aparece, mas a gente escuta um ao outro. E quando a última linha foi lida, Gabriel caiu no chão. Clara correu até ele, Eduardo também. E no momento em que o tocaram, uma luz intensa preencheu a sala. Vinha de dentro dele, e pela primeira vez em muito tempo, a sombra não tinha onde se esconder. A luz que saiu de Gabriel, naquela noite, não era uma luz física, não era elétrica, nem solar. Era algo diferente, uma claridade que vinha de dentro e que, por um instante, parecia tocar cada parede da casa, mas durou apenas segundos. Logo em seguida, o silêncio tomou conta do ambiente como um vácuo. Gabriel desmaiou nos braços de Clara. Eduardo tentava manter a calma, mas o que sentia era o presságio de que aquilo não era o fim, era o começo do fim. Às 3h23 da madrugada, a casa acordou com um estalo seco. Um espelho no fundo do corredor trincou em linha reta, como se uma lâmina invisível o tivesse tocado. E então começou. A temperatura caiu, o relógio parou e as luzes da casa começaram a piscar. Eduardo correu para o quarto de Gabriel. O menino estava sentado na cama, olhos abertos, rosto pálido e uma expressão vazia, serena, como quem se entregou. Clara já estava lá, sentada ao lado dele de mãos dadas, chorava em silêncio. Não vamos conseguir impedir, ela disse, mas talvez possamos escolher como termina. Eduardo caiu de joelhos ao lado da cama. Filho, me escuta. Me escuta de verdade agora. Eu errei com você, com a sua mãe. Eu calei quando deveria ter falado. Me escondi quando você precisava de mim, mas eu tô aqui agora e nada, nada vai me fazer ir embora de novo. Gabriel virou o rosto lentamente e, pela primeira vez em dias, chorou. Ela disse que se eu deixar ela entrar de vez, eu não sinto mais nada, nem saudade, nem dor. Eduardo segurou o rosto do filho, mas também não sente amor, e o amor é o que nos segura aqui. Gabriel tremeu, e então a mulher apareceu. Não foi um susto, não foi uma explosão, foi uma presença. No batente da porta, lá estava ela, a mulher de branco. Não flutuava, não sussurrava, não sangrava. Mas seus olhos carregavam séculos de silêncio, gritos abafados,
perdas ignoradas. Ela olhou diretamente para Clara. Você se lembra de mim agora? Clara se levantou. Sim, você prometeu que não me deixaria sozinha. Eu era criança. Eu não sabia o que prometia. Mas agora sabe. Eduardo se colocou entre ela e Gabriel. Se quer alguém, leva a mim. A mulher sorriu pela primeira vez, triste, profundamente humana. Você acha que isso é uma troca? Acha que é sobre dor ou redenção? Não. É sobre o que cada um carrega quando cala. Você calou por covardia, ela por vergonha e ele por amor. Clara deu um passo à frente. Você era Isadora? A mulher hesitou. Depois assentiu. Fui, mas não sou mais. Agora sou o que restou de todas as meninas que gritaram e não foram ouvidas. Sou o eco, o vazio, a casa que se ergue no lugar da escuta. Clara chorava. Eu quero escutar agora, tudo até o fim. A mulher se aproximou. Os pés descalços flutuavam levemente sobre o chão. Ela tocou Clara no peito levemente e Clara caiu de joelhos com um grito seco, silencioso. Eduardo correu até ela. Clara tremia, mas não de medo, de memória. Começou a balbuciar palavras. Eu estava lá. Quando a Isadora sumiu, eu vi. Ela me chamou, disse que eu era a única amiga. E eu corri, me escondi, nunca contei para ninguém. Clara chorava como uma criança de 5 anos. Eu deixei ela sozinha, e ela nunca me perdoou. A mulher se ajoelhou ao lado dela. Eu só queria não doer mais. Mas virei dor, porque fui esquecida. Clara, então, olhou nos olhos da presença. Você não precisa ser esquecida, mas precisa deixar o Gabriel ir. A mulher tocou o rosto de Clara e sussurrou. Então, lembre de mim. Como fui, não como fiquei. Nesse momento, Clara estendeu a mão até o peito. Puxou do pescoço um cordão simples, um relicário que pertencia à sua avó. Lá dentro, uma foto antiga de Isadora e Clara, ainda meninas. Eu guardei, mesmo sem lembrar. Você esteve comigo o tempo todo. A mulher de branco fechou os olhos e, pela primeira vez, sorriu em paz. Então, lentamente começou a desaparecer. Primeiro os pés, depois o corpo, por fim os olhos. Gabriel caiu nos braços do pai, desacordado, mas respirava em paz. O relógio voltou a dar e andar. O espelho do corredor parou de trincar e o ar voltou a ter cheiro de vida. Na manhã seguinte, o sol iluminava a sala pela primeira vez em muito tempo. A luz não parecia estranha, era natural, acolhedora. Gabriel acordou ainda frágil, mas sorrindo. Sonhei com a mamãe. Eduardo se aproximou. É mesmo? Ela disse que agora tem espaço para ela aqui de novo. Eduardo chorou. Tem, filho. Sempre teve. Mas agora a gente aprendeu a escutar. Clara os observava da varanda, o relicário ainda no pescoço. Sabia que a paz não era para sempre, mas sabia também que o amor, quando ouvido, tem o poder de selar qualquer porta. 2 anos depois, aquela casa nunca mais foi a mesma. Não porque as paredes mudaram, nem os móveis, mas porque o silêncio, aquele que doía, finalmente se quebrou. Gabriel agora tinha 12 anos. Estava mais alto, falante, curioso. Havia dias em que acordava triste, lembrando da mãe, mas ele não escondia mais. Clara sempre dizia: toda saudade precisa respirar um pouco de ar. E Eduardo? Bem, Eduardo se tornou o pai que o menino esperou por tanto tempo. Era ele quem preparava o café da manhã, levava o filho à escola, ouvia suas histórias sem olhar para o celular. Era ele quem agora falava mais do que ouvia, mas não para interromper, para acolher. Naquela manhã, Clara estava sentada na varanda, lendo um dos diários de Mariana. Ainda havia páginas que ela não tinha coragem de encarar, mas aos poucos estava chegando lá. Gabriel chegou sujo de terra. Adivinha, Clara, você plantou os tomates no lugar errado? Não, plantei no lugar certo. Com ela? Clara arqueou as sobrancelhas. Ela quem? Gabriel deu um sorriso tímido. A moça do vestido branco. Clara gelou por dentro.
Você viu ela? Não, como antes. Agora ela não fala com medo. Ela só fica como se estivesse vigiando a horta. Clara respirou fundo. E isso te assusta? Gabriel pensou por um segundo. Antes? Sim. Agora parece que ela só quer não ser esquecida. Clara fechou o livro. A gente nunca vai esquecer. Mas agora ela sabe que pode descansar. Gabriel olhou para o céu. Ela me disse que a culpa não precisa ser enterrada, só precisa ser abraçada. Clara sorriu com os olhos cheios. Você tá virando um poeta, menino. É que agora eu escuto mais. Mais tarde, naquele dia, Eduardo foi até o porão da casa. Tinha decidido, depois de muito tempo, abrir a última caixa de Mariana, aquela que guardava fotos antigas e documentos do colégio Santa Luzia. Havia cartas não lidas, rabiscos, um último bilhete, escrito à mão como quase tudo que ela deixava. Se você está lendo isso, é porque o pior passou. E se o pior passou, então é hora de viver. Eduardo sorriu, fechou os olhos e respondeu mesmo sozinho. A gente está tentando, Mari. Um dia de cada vez. Guardou a caixa no alto da estante, mas desta vez não para esconder. Guardou como quem guarda uma história lida até o fim. À noite, a família jantou reunida. Eduardo, Gabriel e Clara riram. Falaram sobre a horta, sobre as aulas, sobre os bolos que Clara tentava fazer sem sucesso. E quando a sobremesa chegou, Gabriel disse: Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem medo que ela volte? Eduardo respirou fundo. Medo? Não. Respeito, sim. E se ela voltar? Então a gente escuta de novo. A gente pergunta o que ela quer. A gente não foge. E se for preciso, a gente ama ela até ela ir embora. Gabriel sorriu. Clara colocou a mão sobre a dele. Mais tarde, Gabriel dormia. Eduardo e Clara estavam na varanda, observando o céu. Às vezes eu penso que ela nunca foi só um espírito, disse Clara, que ela era o que todas nós sentimos, mas nunca tivemos coragem de dizer. Eduardo olhou para ela com ternura. Ela era o silêncio, transformado em sombra. Mas agora ela virou voz. No quarto de Gabriel, uma brisa suave levantou a cortina e por um segundo o espelho não refletia o menino dormindo, mas uma figura de branco, sentada à beira da cama, acariciando seu cabelo. Ela sorriu e desapareceu na luz. Gabriel cresceu, estudou psicologia, trabalhou com crianças que enfrentavam traumas silenciosos como ele, criou um projeto chamado A Casa que Escuta. Clara, agora aposentada, cuidava da horta comunitária da cidade e Eduardo escrevia cartas para Mariana, que nunca enviava, mas guardava. No fundo, sabia que ela lia. Nem toda dor precisa virar sombra. Algumas, quando escutadas com amor, viram luz.